Olá, boa noite. Eu me chamo Micael Mota e hoje, junto da Soraya Muniz, a gente vai estar falando sobre o empreendedorismo no Brasil. Antes de falar sobre o empreendedorismo aqui, é importante que a gente entenda onde o termo surgiu, qual a necessidade do surgimento do termo empreendedorismo. Para fazer isso, a gente vai voltar lá para o século XVII, na França, onde pela primeira vez o economista e escritor Robert Schuman utilizou o termo. E qual o intuito dele em falar sobre empreendedorismo? Ele queria diferenciar o empreendedor do capitalista. O capitalista, naquela época, ele era um investidor. Ele pegava ali o seu capital e investia numa ideia de negócio. E a gente vai ver que essa não é a única função do empreendedor, não é a única coisa que compreende o empreendedorismo. Aqui no Brasil, o empreendedorismo ele vai chegar na década de 90, quando começa a acontecer a abertura de mercado, começa a entrar capital estrangeiro. E o que é o empreendedorismo? O empreendedorismo é a capacidade que o indivíduo vai ter de observar um problema, observar determinada situação e através a partir do momento que ele encontra essa solução para esse problema, ele consegue ver um negócio surgindo a partir daí. Ou seja, observa um problema e a solução para esse problema é a ideia de negócio desse indivíduo. O exemplo mais prático que a gente pode ter disso é o que está acontecendo agora durante a crise do coronavírus, o que aconteceu, né? A gente sabe que assim que a mídia começou a noticiar a necessidade do uso da máscara de proteção, a N95 ela sumiu do mercado, né? E a produção dela não conseguiu suprir a demanda. Então, o que é que várias pessoas viram diante desse problema? Elas viram a possibilidade de abrir empresas, né? Começar a investir em um negócio que se baseava na produção de máscaras de tecidos. E foi, tipo, de um dia para o outro, a N45 saiu do mercado, no outro já tinha máscara de tecido espalhado pelo Brasil inteiro, né? Então, o empreendedorismo é isso. Você observa um problema, observa a necessidade, né? Vê que uma grande parcela ali da sociedade vai aderir ao teu produto, vai aderir ao teu serviço e você investe, né? O empreendedorismo é não ter medo, né? Você tem uma ideia, você está vendo ali a possibilidade de dar certo e você vai investir, né? Olá, eu sou a Soraya e juntamente com o Micael vou dar continuidade à temática empreendedorismo no Brasil. Bom, para que possamos diferenciar o empreendedor do administrador, é mais fácil se soubermos o que significa cada um deles. Resumidamente, o empreendedor é aquele que assume riscos e funda o seu próprio negócio. Já o administrador é aquele responsável por administrar o empreendimento. Muitas pessoas confundem as suas funções porque um empreendedor pode ser um administrador e um administrador também pode ser um empreendedor, né? Mas é importante que saibamos a diferença entre eles. De uma forma mais didática e mais simples, podemos dizer que o empreendedor é aquele que faz o negócio nascer, ele cria. Já o administrador é aquele que faz o negócio crescer, certo? O empreendedorismo ele tem a capacidade de conseguir identificar oportunidades de negócios, né, e transformar uma ideia, né, algo abstrato, em algo concreto, né, numa oportunidade de negócio, numa oportunidade de trabalho. Né? Já a administração é um conjunto de ações, né, que tem como objetivo atingir um resultado. Um administrador ele é mais técnico que um empreendedor. Né? Ele tem uma visão mais ampla da organização, consegue planejar, organizar, identificar problemas e resolvê-los também, enquanto o empreendedor se concentra mais nas oportunidades que o mercado tem a oferecer, né, na criação e inovação, né, de transformar algo prático em uma oportunidade de ganhar dinheiro. Bom, agora eu vou estar falando com vocês sobre dois exemplos de empreendedores e dois exemplos de empreendimentos que deram super certo aqui no Brasil. Vou começar com os empreendedores e o primeiro deles vai ser o Flávio da Silva, conhecido popularmente como Silva. Ele é o criador da escola de idiomas WISUP, né, que hoje é referência em toda a América Latina. A WIS começou no Rio de Janeiro e
ela surgiu a partir, o Flávio, né, o Silva, ele trabalhava em escola de idiomas e ele viu que várias pessoas procuravam aquela escola no intuito de aprender inglês só por hobby, para viajar, e elas não conseguiam encontrar isso, né? Elas precisavam aprender mais rápido, e as escolas de idioma naquele tempo, elas tinham o objetivo somente de te formar para dar aula. Se você quisesse seguir a carreira de professor de inglês, você procurava uma escola. Então, o que o Silva pensou? Eu vou criar uma escola de inglês que vai formar pessoas em 7 meses. E adultos, né? Que querem aprender inglês com outra intenção. E, tipo, ele arriscou. Ele em si não falava inglês na época, ele foi aprender depois de um tempo. Mas ele abriu a escola, né? E foi um sucesso. As pessoas abraçaram e ele conseguiu ver que era uma necessidade. Ele viu que já tinha público para aquilo, né? Então, o negócio dele foi sucesso e, como eu disse, hoje é a referência em toda a América Latina. A segunda vai ser a Luísa Trajano, né? Que hoje é a presidente da Magazine Luiza. Ela começou a história dela na empresa com 14 anos, quando, durante o Natal, ela trabalhou. A empresa era bem pequena ainda, mas ela trabalhou durante um período no intuito de comprar presentes para a família. Ela acabou trabalhando durante um tempo. E ela se identificou com a empresa e acabou decidindo, não, vou começar a trabalhar na empresa fixa mesmo. E depois de um tempo, ela conheceu todos os setores e viu que era ali que ela queria dedicar o tempo dela e a vida dela. Então, ela começou a inovar, ela era reconhecida pela forma que ela lidava com os clientes, como ela trazia as pessoas para ela. E uma das maiores inovações que ela fez, né, foi as vendas online, né, o e-commerce. E a gente sabe que hoje é referência a Magazine Luiza e como é útil, né, como é importante a gente estar sempre relacionando com o que a gente está vivendo agora, na crise do coronavírus, né? O e-commerce, as vendas online é algo que está salvando empresas durante esse período, né? Então, a Luísa, hoje ela fez uma declaração, muitas pessoas comentaram sobre que ela falou que a empresa dela conseguiria passar mais 2 anos fechadas sem sofrer prejuízo, né? Então, é isso, ela é uma empreendedora de muito sucesso, muito reconhecida, e o que diferencia ela do restante foi esse diferencial aí da utilização das vendas online do e-commerce. E os empreendimentos são, como eu disse, são 2 também. O primeiro é o Buscapé. O Buscapé muita gente não sabe que surgiu no Brasil, mas ele vai surgir lá no Rio de Janeiro também, e na década de 1990. E o que é o Buscapé? É a junção de várias lojas em um único site, né, de compra, em que você consegue filtrar por preço, né? Então, antes não tinha essa possibilidade. Se você quisesse comprar algo, você tinha que ir em loja, de site em site, e você passava ali um dia inteiro para precisar um produto. Hoje você entra no site, clica lá o que você quer comprar e você consegue, tipo, ver o local mais barato e vai direto lá. Então, olha que inovador, né? Olha como facilitou a vida das pessoas e é um sucesso. Tá aí até hoje. Surgiu lá em 1990 e é sucesso até hoje. O segundo vai ser o Hotel Urbano, né? O Hotel Urbano é uma plataforma que você consegue comprar pacotes de viagens, hospedagem, voos, e se baseia nisso também. Junta vários hotéis, vários pacotes de viagem, você consegue filtrar. Tem lá os filtros em relação a preço, quantidade de tempo que você vai passar, e você consegue encontrar o ideal para você. E o Hotel Urbano, ele também surgiu aqui no Brasil e também no Rio, só que ele é bem recente, ele é do ano de 2011. Agora, falando um pouco mais sobre dificuldades e tendências do empreendedorismo, selecionamos 4 dificuldades e 4 tendências. Dentro das dificuldades, destacamos como uma das primeiras a ser enfrentada pelo empreendedor a questão da inexperiência, uma vez que as pessoas estão acostumadas a ter empregos, trabalhos, que de certa forma trazem um sentimento de segurança, né? A questão da carteira de trabalho, do 13º salário, das férias. E quando o empreendedor ele vai abrir um negócio, não é por aí que as coisas acontecem, né? Porque, por exemplo, a questão do salário fixo
pelo menos nos primeiros meses, é praticamente inexistente. Uma outra dificuldade enfrentada pelo empreendedor é a questão dos custos e investimentos. Quando o empreendedor ele inicia um negócio, ele quer abrir um novo negócio, ele deve analisar os investimentos que talvez ele terá que fazer e os custos que ele terá, como, por exemplo, os impostos, né? Uma outra dificuldade seria aí a questão da mão de obra, que para muitas pessoas não é uma dificuldade porque o empreendedor ele não precisa de mão de obra porque ele pode dar conta de tudo sozinho, quando na realidade são muitas tarefas que precisam ser executadas. E se o empreendedor executá-las somente ele, né, talvez ele fique sobrecarregado, né? E uma outra dificuldade, por último, seria aí a questão do posicionamento no mercado, que dependendo aí da área, pode ser bastante desafiador. Tipo, se uma ideia for totalmente inovadora, é mais fácil e mais simples entrar no mercado por não ter concorrência. Mas normalmente não é assim que acontece. Então, além de você concorrer, né, com empresas, com negócios do seu nicho, você também tem que entrar numa briga com empresas maiores. Dentro das tendências, nós temos aí o setor de home office e teletrabalho, que já são modalidades bastante utilizadas, mas principalmente nesse período que estamos vivendo de pandemia e de quarentena, as empresas têm utilizado muito esse recurso, têm aprendido como utilizá-lo da melhor forma. Uma outra tendência é aí a economia compartilhada, né, que está sendo uma forma mais fácil de empreender, né? Empresas ou profissionais compartilham algum nível de infraestrutura em seus negócios, como, por exemplo, o compartilhamento de entregadores de restaurantes em aplicativos como iFood, Uber Eats ou Rappi. Uma outra tendência que vem crescendo bastante ultimamente é aí o mercado pet, né? Se pararmos para analisar, existem mais pets nos lares brasileiros do que até mesmo crianças. Então, focar nesse mercado, nesse nicho, né, dos animaizinhos de estimação, criando produtos e serviços como hotéis, treinamentos, brinquedos, cuidados especiais, entre outros, tem sido um ótimo investimento de negócio. E para finalizar, uma última tendência seria aí a junção do técnico e do criativo para o desenvolvimento de produtos, né? Essa junção seria no âmbito profissional, onde um criativo passaria por uma formação técnica ou vice-versa, um técnico passaria por uma formação criativa, e se não for possível, uma ideia aí para as empresas seria juntar os dois, né, em dupla, para que possa ser explorado da melhor maneira as duas percepções. O atual governo do Brasil sempre deixou bem claro que eles simpatizavam, né, com o empreendedorismo e que eles iam fazer de tudo para ajudar o empreendedor, né? O ministro da Economia, Paulo Guedes, ao decorrer da campanha, sempre deixou claro que ele ia facilitar a vida dos empreendedores. E eles cumpriram com essa promessa, né? O presidente assinou a MP, que se chamava MP da Liberdade Econômica, e o objetivo dessa MP era desburocratizar a vida dos empreendedores, né? Diminuindo a quantidade de alvarás, de licenças. Quando você for começar um negócio, que seja para... O objetivo desse negócio é a sua, digamos, sobrevivência. É um negócio ali de família, você não precisa do alvará, você pode decidir a quantidade de horas que você vai trabalhar, né? Se você tem um funcionário, você tem que respeitar a legislação trabalhista, mas quando é você decide as horas que vai trabalhar, você negocia o preço do seu produto. Em períodos de crises, como o que a gente está passando agora, você tem que respeitar a legislação, né? Se o preço precisar baixar, né? Mas fora isso, em períodos normais você decide o preço do seu produto. E outra medida deles também foi a questão da liberação de crédito. O governo facilitou muito isso, diminuiu algumas taxas e foi ajudando o empreendedor. E essa medida foi muito importante porque no relatório de 2018 do Banco Mundial,
a gente via que de 190 países, o Brasil ocupava a 125ª posição em relação à burocracia. Né? Ou seja, quanto mais próximo dos 190, mais burocracia os empreendedores sofriam dentro do país para abrir um negócio. Isso era muito ruim. Você ia abrir a sua empresa, você passava muito tempo, né? Tinha que esperar meses e meses por um alvará. E uma das coisas até que tem na MP, se você pede um documento e eles passam do prazo que eles determinaram para você, para te entregar, você pode abrir normal. Você não precisa mais esperar. Se não chegou o documento, significa que você pode trabalhar normalmente. E, voltando para o relatório, né? A gente via que de 190 países, o Brasil estava bem próximo. Então, era muita burocracia, era muito alvará, muita licença. E o presidente, junto do ministro, eles facilitaram isso. E a gente vê também, num relatório, que enquanto em países desenvolvidos você demorava 5 dias para abrir uma empresa, aqui no Brasil era 100. Então, como é importante medidas assim do governo que vão facilitar o empreendedorismo, né? Porque elas vêm contribuindo bastante, vêm permitindo que mais pessoas empreendam, abram o seu negócio. E é muito importante falar sobre isso no Brasil, porque hoje mais de 70% dos brasileiros buscam ter seu próprio negócio, né? As pessoas querem sua independência, querem trabalhar por conta própria. A gente sabe que isso contribui muito para a economia do país. Isso. Para finalizarmos a nossa apresentação, chegamos às nossas indicações culturais, né, onde selecionamos 2 opções de documentários que agregam conhecimento relacionado à nossa temática empreendedorismo. E o que melhor para aprender um pouco mais sobre o empreendedorismo do que depoimentos de empreendedores. Esse é justamente o foco da série Vai Que Dá, a cara das startups brasileiras, uma produção da Endeavor Brasil, realizada pela Big Bonsai, com patrocínio da Localweb e apoio da Visa, né, onde trazem aí 6 empreendedores, mostrando aí como eles dedicam o seu tempo, dedicam a sua energia à construção de empresas de tecnologia como forma de desentravar diversas áreas do conhecimento e transformar o mundo, compartilhando seus valores, suas motivações e principalmente do que é feito os seus sonhos. Né? Sem sombra de dúvidas, esse é um documentário que vale muito a pena assistir, é um documentário muito inspirador. Como nossa segunda sugestão, trouxemos o filme Steve Jobs, O Homem e a Máquina, né, que examina aí a vida e o legado de Steve Jobs, que para muitos é visto como um gênio e para outros tantos é visto como um tirano. Então, traz aí pessoas, né, entrevista com pessoas que eram próximas de Steve Jobs em diversas fases da vida dele, né, tentando capturar a essência de Steve Jobs e os seus valores. Né? Esse também é um documentário bastante interessante de se assistir, né? Não só esse, como também o primeiro que a gente sugeriu. São opções que você pode assistir em diferentes momentos, num momento de lazer que você pega para espairecer, para descansar, e ao mesmo tempo você consegue aprender um pouco, né, sobre o empreendedorismo. Lembrando que essas são somente 2 opções diante da variedade que temos, né, à nossa disposição através da internet. Né? Temos artigos, livros, séries, documentários, filmes, né, à nossa disposição, seja no YouTube, na Netflix, na Amazon Prime ou em outras plataformas. Né? Conhecimento, conteúdos, informações, nós temos e muito. Então você pode aí escolher a melhor forma para você de aprender sobre uma temática, né, se você preferir, se você quiser. Né? Então, conteúdos, informações, conhecimento não nos faltam. Então, desde já agradeço, né? Deixo aqui meus agradecimentos junto com o do Mikael. Espero que vocês tenham gostado da nossa apresentação, assim como nós amamos fazê-la e apresentar um pouco do empreendedorismo para vocês. É isso, obrigada!